Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom dia a todos vocês. Estamos aqui para mais um encontro. E este já é o último domingo de julho. Último domingo de julho, estamos terminando julho. Mês 7 já está terminando. Acabou, começamos o final do ano amanhã, né? Agora vai em descida. Vai em descida, agora começamos já o final do... Os próximos meses agora passam rapidinho. Logo é Natal. Por isso é um convite também para que a gente aproveite bem esse tempo que temos. Todo dia é precioso, todo mês é precioso. E se a gente pensar bem, é um dia mais perto do céu, né? É verdade. Ou um dia a menos aqui na Terra. É verdade. Então, viver bem cada dia é bom. E hoje, domingo, de maneira especial, dia importante, dia bonito, dia de Deus, dia da família, dia do encontro na igreja, dia do testemunho do Senhor ressuscitado no meio de nós. Isso mesmo. Olha, você sabe que todo domingo Dom Odilo traz para a gente uma reflexão do Evangelho. O Evangelho hoje, aliás, nós estamos vendo o 17º domingo do tempo comum e a gente lembra nesse Evangelho, aliás, o Evangelho é Mateus capítulo 3, versículo 44 a 52. É aquele que vende todos os seus bens e compra aquele determinado campo, né, Dom Odilo? Jesus está contando as parábolas do reino. Nós estamos lendo há vários domingos já as parábolas do reino, parábola do semeador, etc., né? E agora, então, a parábola do tesouro escondido. Alguém acha, cobre de novo, esconde o tesouro, vende todos os seus bens, compra aquele campo. Não compra o tesouro, compra o campo inteiro. Jesus compara o reino de Deus com isso, né? Algo muito precioso. Quando alguém encontra, tão fascinado fica que larga tudo o resto e abraça o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus quer dizer que é o bem maior para a vida do homem. Não existe nada de mais precioso, de mais importante do que o reino de Deus na vida humana, na nossa vida. Quer dizer, na Terra nós temos tantos bens que fascinam, que atraem, que prendem e até cegam a nossa vida, mas Jesus alerta que existe o bem maior, né? O bem máximo, que a gente de jeito nenhum deve desprezar ou passar sem ligar para ele, né? E tantas vezes isso acontece na vida, a gente acaba não ligando para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Em última análise, o reino de Deus é o mesmo que dizer Deus mesmo. É isso. Jesus é a presença do reino de Deus no meio do mundo. E ele convida justamente, no primeiro anúncio do Evangelho, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, convertei-vos, voltai-vos para ele, entrai, acolhei o reino de Deus, né? O fato de estar escondido significa que precisa ter uma ação positiva de alguém que procura, né? Porque o reino é para ser procurado, né? Sim. O fato do escondido, talvez Jesus queira dizer com isso que o reino de Deus está por aí, mas muitas vezes a pessoa não liga, a pessoa não descobriu ainda, a pessoa não se deu conta. Tem ainda. Ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, né? Não consegue, é como a semente que cai no chão duro, a semente que cai no meio dos espinhos, ou cai no meio das pedras, quer dizer, são sementes que são boas, igualmente boas, mas que acabam não frutificando porque o terreno não está colhendo bem, não se deu conta, né? Ou então tem muito atrapalho no terreno, né, para colher bem o reino de Deus. Nessa parábola do tesouro escondido, Jesus quer destacar duas coisas. Primeiro, que ele está escondido, ou seja, não é que Deus esconde. Escondeu o reino, não. Né? É que ele está no meio de nós, está no meio de todas as outras coisas, e por isso parece que ele é um valor entre muitos valores. Mas quando alguém se dá conta, isto é, quando cai a ficha, né? Quando alguém tem o encontro com Deus, quando acolhe a fé e se dá conta disso, percebe que isso é a coisa mais importante da vida. Aí a preciosidade do tesouro.
Então, o Evangelho de hoje é um convite a que nós acolhamos o reino de Deus, a gente não fique distraído e assim o reino fica escondido, continua escondido, e fica escondido porque a gente não liga para ele, né? Por outro lado, de a gente realmente descobrir mais e mais a preciosidade, né, do reino de Deus, das coisas de Deus mesmo em nossa vida e voltar o nosso coração inteiramente a Ele. Dom Odilo, depois da manhã a gente começa o mês de agosto, que é tradicionalmente lembrado na igreja como o mês que a gente reza pelas vocações. E na sexta-feira é isso mesmo, né? Dia 4, Dia né? 4 nós vamos celebrar São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, que é considerado e tido como patrono, modelo para os padres também, né? Isso, agosto aqui no Brasil, desde há muitos anos, é o mês das vocações na igreja, né? De todos os batizados, né? Lembrando que a vida cristã é um chamado, o grande chamado é a própria vida cristã, né? É o chamado à fé, chamado a conhecer Deus, chamado a participar da vida da igreja. E aí as várias vocações dentro deste grande chamado. Tem a vocação sacerdotal, vocação à família, ao casamento, vocação à vida consagrada religiosa, vocações dos vários ministérios ou serviços laicais, leigos dentro da igreja. E não existe uma vocação mais importante do que a outra, né? Todas têm o seu papel, todas né? são importantes, cada uma na sua dimensão própria. A vocação básica de todos é a vocação à fé. A fé, né? É a vocação que nós recebemos pelo batismo, portanto, a vocação à vida cristã, a vocação a acolher o Evangelho, a vocação a ser filhos e filhas de Deus, a ser membros da igreja. Essa é a vocação fundamental. Mas para realizar esta vocação, Deus dá dons específicos. No caso, na primeira semana de agosto, nós voltamos nossa atenção para a vocação sacerdotal. Na primeira semana, nós estamos justamente comemorando um grande sacerdote, que é o Cura d'Ars, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, que é tido como modelo dos padres justamente pela dedicação, pela entrega, né? Pela santidade também, sobretudo, né? O modelo dos padres e ainda mais dos párocos. Dos párocos, é verdade. Porque o Santo Cura d'Ars foi um pároco, e como a própria liturgia da festa de São João Maria Vianney diz, um pároco admirável, né? A história de São João Maria Vianney é extraordinária. Ele pega uma paróquiazinha em Ars, né, no centro-sul da França, perto de Lyon, que era uma paróquia que estava há anos sem padre. Isso foi logo depois da Revolução Francesa, 1780, por aí. E aí ali aquele é o espírito anticlerical que anticlerical, né, estava até nas aldeias. Isso. O povo tinha deixado de ir à igreja, odiavam os padres. Ideias iluministas, aquela coisa. Durante a Revolução Francesa, muitíssimos padres foram martirizados, foram matados, bispos religiosos. E muitas igrejas queimadas, fechadas. Então havia um espírito anticlerical muito forte, inclusive nas aldeias. E Ars era uma dessas aldeias no centro-sul da França, absolutamente anticlerical, que tinha perdido a fé. Pouquíssimas pessoas iam à igreja. E aí o Santo Cura d'Ars, como padre novo, foi mandado para lá para cuidar dessa paróquia sem Deus, digamos assim, né? E ele começou a cuidar, começou a acompanhar, começou a entrar na vida daquelas pessoas. Fez um trabalho admirável. Muitas vezes eu comparo com isso que o Papa está chamando hoje a fazer, né? De ir ao encontro, de estar no meio, de ser testemunha de Deus pela própria vida e assim fazer bem o seu trabalho básico, né, da evangelização, da oração, da celebração, dos doentes, da caridade, da confissão, da catequese. E o São João Maria Vianney foi conquistando pouco a pouco esse povo todo de novo e em pouco tempo ficou um fenômeno. E não eram grandes coisas que ele fazia, né? Não era essa simplicidade que o senhor está lembrando. Não eram coisas extraordinárias. Não era um grande orador, não era grande orador, ele pregava, né, de maneira simples. A maior parte do tempo ele dedicava, sabe onde? Ao confessionário. Mas isso em segundo momento. Primeiro momento, ele começou a visitar as pessoas, visitar as famílias, a dedicar grande amor aos doentes.
a rezar muito, a fazer penitência a ele mesmo, né? E pouco a pouco a chamar as pessoas. E aí começou. E no final da vida se tornou um fenômeno na França. Eu acho interessante isso, né, que se lê na vida do Cura d'Ars, que o governo da França construiu uma ferrovia que leva de Lyon até Ars. São uns tantos quilômetros, né? Não sei quantos, talvez uns 50 quilômetros, porque eram tantos os peregrinos que iam a Ars, que precisou justamente facilitar o acesso dos peregrinos que vinham de toda a França, e até das cortes de Paris, da Universidade de Paris e assim por diante, grandes luminares para ouvir o padrezinho da aldeia. Ouvir o padrezinho da aldeia, confessar com ele, faziam filas, que às vezes as filas demoravam muitas horas para chegar a confessar com o São João Maria Vianney. Então, realmente é um fenômeno justamente do homem de Deus, que dá um testemunho de santidade, de dedicação ao povo. E é por isso que a igreja põe o São João Maria Vianney como exemplo de padre, exemplo de pároco, um pároco admirável. Olha, que coisa, que bonito. A gente vai falar mais sobre as vocações também, vocações sacerdotais, no próximo encontro, mas agora a gente está terminando, Dom Odilo, eu queria que o senhor... Então, fica o recado, quem sabe, né, nessa semana, ler um pouco sobre o São João Maria Vianney. Se tem algum padre que está nos ouvindo, olha, quem sabe, contar um pouco a história de São João Maria Vianney também ao povo, que isso faz muito bem, são testemunhos autênticos, e é tão fácil hoje encontrar também sobre o São João Maria Vianney, tem nas livrarias, tem no Google e assim por diante. É verdade. Então, vamos iniciar... Primeiramente, terminar bem. O mês e começar. Amanhã ainda celebramos um outro padre importante, Santo Inácio de Loyola. É verdade, fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Também ele um padre admirável, de outro estilo, né? E também, é verdade. É bonito que na igreja há muitos estilos de padres e santos, né? Santos, e a gente precisa destacar essas vocações na igreja toda, para também ajudar a despertar vocações ao sacerdócio, à vida religiosa consagrada no sacerdócio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.